5h02. A disputa eleitoral de 2026 ganha novos contornos com o presidente Lula intensificando o discurso contra Donald Trump em estratégia para desgastar adversários e ampliar apoio na pré-campanha. Essa é uma das informações que o Start TMC destaca no começo da manhã desta quarta-feira, 22 de abril de 2026, e tem mais. Do outro lado, Flávio Bolsonaro prepara plano econômico com reajuste de gastos apenas pela inflação. A proposta inclui mudanças em aposentadorias e despesas públicas. E decisões do Supremo Tribunal Federal ganham peso no cenário político em ano eleitoral. A corte já tem 3 votos para condenar Eduardo Bolsonaro por difamação contra Tabata Amaral. E o caso Banco Master segue ampliando o alcance. Investigações apontam oferta de créditos ligados a auxílio social e até serviços funerários. As operações somam mais de 6 bilhões de reais em meio e levantam também aí suspeitas de irregularidades neste caso. E a crise financeira do Banco de Brasília se aprofunda. O banco realiza assembleia para aumentar capital em até 8 bilhões e 800 milhões de reais. A medida ocorre em meio a problemas de liquidez após operações com o Master. E os efeitos já aparecem na economia. Quase 8 milhões de famílias que têm direito a desconto na conta de luz não recebem o benefício. Falhas no cadastro e também no cruzamento de dados travam o acesso à tarifa social. E nos destaques internacionais, Donald Trump prorroga o cessar-fogo com o Irã. O bloqueio do Estreito de Hormuz é mantido. E novas negociações devem acontecer já nos próximos dias. E agora vamos para o esporte. O São Paulo vence o Juventude por 1-0 no Morumbi pela Copa do Brasil. O Botafogo bate a Chapecoense com gol de Alex Telles. O Grêmio faz 2-0 no Confiança. O Vasco vence o Paysandu por 2-0 com 2 gols de Spinelli. E o Corinthians derrota o Barra por 1-0 com gol de Jesse Lingard. Agora são 5h04. Start TMC. Quem escuta, sabe. 5h04. Como será essa quarta-feira pós-feriadão, hein? Quarta-feira será de tempo firme na maior parte do país, com chuva isolada no Nordeste. Mas vamos começar por Curitiba, onde terá sol entre muitas nuvens e tempo firme, máxima de 26 e mínima de 13. Olha, em São Paulo, a névoa é bastante significativa, vai ter sol, portanto, com névoa leve pela manhã, à noite aumenta e sem chuva, máxima de 29 graus, mínima de 14. Rio de Janeiro, sol entre nuvens e tempo firme, sem chuva, máxima 31 graus, calorão e mínima 17. Em Belo Horizonte, sol entre nuvens, tempo firme também, sem chuva, máxima de 28 graus e mínima de 16. Brasília terá sol com aumento de nuvens e tempo firme, sem chuva, máxima 29, mínima 17. E Recife vai ter ali nuvens com chuva passageira durante o dia, tempo firme à noite, máxima de 32 graus e mínima de 24, 5 e 5. E a gente vai para o nosso giro de repórteres, sim. Vamos começar a agitar então nossa reportagem, porque tem muitas informações, muitos destaques. A agenda política e os desdobramentos locais marcaram o início da semana em Brasília, com reflexos do cenário internacional, comemorações na capital e decisões importantes previstas para as próximas horas. Aline Brito traz todas as informações. Olha, a semana começou com feriado, né? Mas a agenda política continuou em ritmo acelerado, principalmente aqui em Brasília, claro, né? A gente nunca para. No cenário externo, o presidente Lula criticou o posicionamento dos Estados Unidos durante uma agenda em Portugal e ironizou declarações de Donald Trump sobre conflitos internacionais. Lula também defendeu o multilateralismo e demonstrou preocupação com o enfraquecimento do Conselho de Segurança da
da Organização das Nações Unidas. Ao mesmo tempo, o governo brasileiro reagiu à decisão dos Estados Unidos de retirar um delegado da Polícia Federal que atuava em missão no país norte-americano. O caso está ligado à prisão do ex-deputado Alexandre Ramagem, lá na Flórida, e abriu uma nova tensão diplomática entre Brasil e Estados Unidos. O presidente Lula chegou a sinalizar a possibilidade de reciprocidade, enquanto Itamaraty cobra esclarecimentos. Já no cenário local, Brasília celebrou 66 anos com uma programação que reuniu fé, esporte e cultura. A tradicional missa na Catedral Metropolitana marcou o início dessas comemorações com a presença de autoridades e também de moradores aqui da capital. Ao longo do dia, a Maratona de Brasília movimentou também a esplanada dos ministérios, reuniu atletas de todo o país e espaços culturais e turísticos tiveram também programação gratuita e especial para reforçar, somar a esse clima de celebração, né? Inclusive, durante todas essas comemorações, o cenário econômico também entrou no radar. A governadora Celina Leão voltou a defender medidas para fortalecer o Banco de Brasília, o BRB, que enfrenta um momento de pressão após o escândalo envolvendo também o Banco Master. E a expectativa agora fica para esta quarta-feira. Os acionistas do BRB se reúnem em assembleia virtual para decidir o plano de capitalização do banco, considerado essencial para garantir estabilidade financeira e atender exigências do Banco Central. No Congresso Nacional, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados deve avançar nesta quarta-feira na análise da proposta que prevê o fim da escala de trabalho 6x1. A tendência é de aprovação da admissibilidade, constitucionalidade desse texto e depois ele segue para uma comissão especial. A agenda também deve seguir movimentada nessa política externa, envolvendo essas questões diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos, com aí uma expectativa para decisões do governo brasileiro em relação a esse delegado que foi expulso lá do território norte-americano. A gente segue acompanhando, é claro, como sempre, voltamos ao longo do dia com mais atualizações. Muito obrigado, Aline Brito. A gente vai continuar acompanhando de fato, né, também a Câmara dos Deputados, então, que deve votar o fim da escala 6x1. 5h09, a gente vai para o Rio de Janeiro agora, um assunto importantíssimo. A Alerj retoma os trabalhos com os novos integrantes já da mesa diretora, depois de 2 eleições muito tumultuadas. Jade Marinho tem as informações. A Assembleia Legislativa do Rio realiza nesta quarta a primeira sessão ordinária depois da eleição da nova mesa diretora. O deputado Douglas Ruas foi eleito presidente da casa após um processo conturbado, com 2 votações em menos de um mês. Na primeira, ele chegou a vencer com 45 votos, só que a eleição acabou anulada pelo Tribunal de Justiça. O entendimento foi de que a votação tinha sido feita antes da redefinição oficial dos deputados estaduais, depois da cassação do antigo presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, que teve os votos anulados. Os parlamentares votaram sem que a composição da casa estivesse totalmente regularizada, então a Justiça determinou a retotalização dos votos da eleição de 2022, o que alterou também a formação da Assembleia. Depois desse ajuste, uma nova eleição foi convocada. Douglas Ruas voltou a disputar, só que dessa vez como candidato único, e foi eleito novamente agora com validade jurídica. Mesmo assim, o resultado não encerrou a crise política. A oposição abandonou a votação no plenário e já questiona o processo no Supremo Tribunal Federal sobre uma possível nova anulação. É nesse clima que acontece a reunião desta quarta. O principal ponto de atenção, até mesmo para os próximos trabalhos, é como vão ser as negociações, porque a tendência é de cobranças por segurança jurídica, né, com possibilidade, inclusive, dos deputados acionarem instrumentos regimentais contra a gestão. Esse embate tem ainda mais peso, pois o cargo de presidente da Alerj pode colocar Ruas na linha de sucessão do governo do estado, que ainda está indefinida desde a renúncia de Castro. E agora, falando de segurança, os policiais militares denunciados por invasão ilegal de domicílio têm 10 dias para apresentar defesa à Justiça Militar do Rio. A denúncia do Ministério Público foi aceita e tornou réu 10 agentes do BOP por uma operação na comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré, no ano passado. Segundo as investigações, os policiais entraram em casas sem mandado judicial,
em alguns casos usando chave do tipo Misha. Moradores tinham sido surpreendidos dentro dos imóveis e imagens das câmeras corporais mostram agentes dentro das residências durante a ação. Em nota, a Polícia Militar informou que abriu um procedimento interno e reforçou que não compactua com desvios de conduta. 5h11, as informações então aí da Jade Marinho, e agora a gente passa para o Lucas, porque o feriado acabou, muitas pessoas retomam a rotina, mas ainda tem gente que está voltando da folga nessa manhã, então a gente vai ao Centro de Controle da Ecovias com o Lucas Escórcio, que traz os detalhes do trânsito para quem volta para a capital paulista. Lucas. Estou aqui no Centro de Controle de Operações da Ecovias, no quilômetro 28 da Imigrantes, com o Roberto Kimura, que é coordenador desse centro de controle. Vou perguntar para você, Roberto, como é que é a situação agora nesta manhã de quarta-feira, fim de feriado, mas esse trânsito aí junta com o pessoal que também está indo para a capital para trabalhar, o pessoal que, enfim, já está na capital e tem que sair para trabalhar também. Como que é a situação? O que você pode dizer para o nosso ouvinte que ele pode esperar nas rodovias, principalmente em direção à capital nesse comecinho de quarta-feira? Nessa operação de feriado do Tiradentes, que é um feriado estendido, passaram mais de 2 milhões de veículos retornando para a capital durante todo o período do feriado, pelas rodovias administradas pela Ecovias. Mas assim, o motorista que for pegar a estrada agora, ele vai achar uma lentidão acrescentada não só por quem está indo, né, para a rotina habitual da semana, mas junto com alguns que estão retornando de viagem. Perfeito, e agora perguntar como que é a melhor opção para essas pessoas, é ficar um pouco mais, é encarar esse trânsito mesmo, e se tiver problemas, o que fazer diante desses problemas de muito congestionamento, de, enfim, até problemas mais perigosos nas estradas? O motorista que está entrando na estrada agora, bem nesse primeiro período da manhã, ele vai encontrar uma lentidão até por volta das 9 ou 10 horas da manhã. É o horário que está previsto, principalmente nessas chegadas à capital. Então quem está vindo pela Ayrton Senna vai encontrar lentidão na Ayrton Senna, e quem também está vindo pela Anchieta Imigrantes vai encontrar numa chegada a São Paulo. Motorista que está vindo do interior ali pela Raposo Castelo, também na concentração próxima à Marginal, esses são os horários de maior fluxo. Então quem tem opção, tenta aí fazer esse retorno após as 10 da manhã, mais próximo ao almoço. Esse daí foi Roberto Kimura, coordenador do Centro de Controle de Operações da Ecovias, dando dicas para os nossos ouvintes que estão, enfim, começando o seu dia nesta quarta-feira. Obrigado pelas informações, Lucas Escórcio, então, informações importantíssimas, porque muita gente, como ele contextualizou para a gente, está voltando, enfim, para trabalhar, pegando estrada também nesta quarta-feira. 5h14, a gente vai para o Recife agora. Pernambuco começa esse ano liderando o crescimento no país, na indústria e também em outros setores importantes para a economia. As informações com o repórter Kennedy Lacerda. De acordo com os dados da pesquisa industrial mensal do IBGE, a indústria de transformação pernambucana cresceu 26,4% no acumulado do ano até fevereiro, na comparação com o mesmo período de 2025. O percentual é mais que o dobro do segundo colocado, Mato Grosso do Sul, que registrou alta de aproximadamente 10%. Segundo o levantamento, o crescimento foi impulsionado pela refinaria Abreu e Lima, no litoral sul do estado, com destaque para as atividades de coque, derivados de petróleo e biocombustíveis, além da metalurgia e outros. Já a pesquisa mensal de comércio, também publicada pelo IBGE, aponta crescimento de 12,2% no acumulado de 2026 até fevereiro, no varejo de Pernambuco, em relação aos mesmos meses do ano passado. O aumento fez o estado também liderar no desempenho dessa atividade no país, seguido pelo Acre. Em destaque, os supermercados e hipermercados, além da venda de equipamentos e materiais para escritório, informática, comunicação e eletrodomésticos. No cenário nacional, em fevereiro, as vendas do comércio varejista no Brasil cresceram 0,6% em relação a janeiro. Com esse desempenho, o setor renova o recorde que tinha atingido no mês anterior para a série histórica, iniciada em 2000. Todas as informações, então, com o repórter Kennedy Lacerda do Recife. Agora a gente passa para Curitiba, porque a partir de hoje, a Justiça Eleitoral vai estender os horários de atendimento em municípios com mais de 70 mil eleitores. Quem não regularizar a situação até 6 de maio não vai poder votar nessas eleições e fica impedido de emitir alguns documentos. No Paraná, 23 fóruns eleitorais
vão funcionar com plantões para atender a demanda. Para isso, vamos acionar então o repórter Luiz Fernando Ranich, direto de Curitiba. Começa hoje o plantão da Justiça Eleitoral para atendimento a demandas em municípios com mais de 70 mil eleitores. Nesses locais, o horário de atendimento será estendido das 9 da manhã até às 6 da tarde, de segunda até a sexta-feira. Esse plantão segue até o dia 6 de maio, que é o prazo final para o fechamento do cadastro eleitoral. O atendimento também será estendido no final de semana que antecede esse prazo, nos dias 2 e 3 de maio. Nesse sábado e também domingo, o atendimento acontece das 9 da manhã até às 5 da tarde. No Paraná, ao todo, 23 fóruns vão funcionar com um horário estendido para atendimento ao eleitor. Nas cidades com menos de 70 mil eleitores, o atendimento acontece no horário normal, do meio-dia até às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Nesses locais, o funcionamento será estendido apenas nos dias 4, 5 e 6 de maio, das 9 da manhã às 6 da tarde. E olha, os serviços que são oferecidos nesses locais envolvem a emissão do título e também da segunda via do título de eleitor, além da regularização da situação eleitoral. É possível também fazer a atualização de dados cadastrais, inclusive da biometria, que é a identificação do eleitor através da impressão digital. Também será possível procurar os fóruns e cartórios eleitorais para transferir o local de votação. Para ter acesso a esses serviços, o eleitor precisa levar alguns documentos, e eu destaco aqui alguns deles, que são o documento oficial de identidade com foto, o CPF, um comprovante de residência que seja recente, um comprovante de quitação do serviço militar e também um comprovante de pagamento dos débitos junto à Justiça Eleitoral, se for o caso. E olha só, quem não regulariza a situação eleitoral, além de não poder votar nas eleições de 2026, fica impedido de assumir cargos públicos e também de emitir alguns documentos, como a identidade e o passaporte, por exemplo. Vale dizer que o voto no Brasil é obrigatório para eleitores entre 18 e 69 anos e passa a ser facultativo para idosos acima de 70 anos e jovens entre 16 e 17 anos, além de pessoas que não foram alfabetizadas. Neste ano, as eleições acontecem no dia 4 de outubro e, em caso de segundo turno, a votação acontece no dia 25 de outubro. 5 horas e 19 minutos, você acompanha aqui o Start TMC, mande a sua mensagem pra gente, é 119-7221-1001, 119-7221-1001, e você participa também no nosso canal do YouTube, @TMCNewsBR, você manda mensagem pra gente nessas duas possibilidades aí. Algumas mensagens chegando aqui, olha só, o Carlos, que é aqui de São Paulo, mandando aqui um bom dia, café feito, saindo de casa, acompanhando aqui o Start TMC. Também o meu xará, o Rafael de Brasília, também mandando aqui um alô pra gente nesse comecinho de dia, comecinho de quarta-feira, dia 22 de abril de 2026, pós-feriado. Agora a gente vai para Curitiba pelo seguinte: Curitiba pode ganhar uma ligação por trem entre até Cajati, que fica em São Paulo. Isabela Miranda tem as informações. Um novo projeto ferroviário prevê a ligação por trem entre Curitiba e o município de Cajati, em São Paulo. A proposta faz parte do Plano Estratégico Ferroviário de São Paulo, que ainda está em fase inicial e deve ser detalhado no segundo semestre de 2026. A possibilidade foi apresentada pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM. Conforme o projeto, a ideia é que o trem faça 5 paradas em pontos estratégicos, partindo de Curitiba, passando em Colombo e Campina Grande do Sul, ambos municípios na região metropolitana da capital paranaense, e em Barra do Turvo, terminando em Cajati, em São Paulo, onde no futuro deve existir uma conexão com Santos, no litoral paulista. O método de trem, construção, operação, assim como o trajeto, ainda serão elaborados. Segundo a CPTM, o objetivo do estudo inicial é criar um diagnóstico da infraestrutura atual e definir caminhos para a expansão da ferrovia nos próximos anos. Obrigada, Isabela Miranda, 5 horas e 20 minutos. E olha só, gente, as praias, pontos turísticos e terminais de saída e chegada do Rio ficaram movimentados com milhares de turistas durante o feriado de Tiradentes. Números do Ministério do Turismo mostram que o estado foi o destino de mais de 130 mil visitantes no período. E o Rio ainda tem mais um feriado estadual. Rafael Alves conversou com turistas e chega com os detalhes.
O feriadão de Tiradentes deve movimentar mais de 170 milhões de reais na economia do Rio de Janeiro, segundo uma projeção divulgada pelo Ministério do Turismo. Considerando toda a semana, que ainda conta com feriado estadual na próxima quinta-feira de São Jorge, a expectativa é de mais 50 milhões de reais de impacto econômico. De acordo com o Ministério do Turismo, mais de 130 mil turistas escolheram o Rio de Janeiro para aproveitar o feriado prolongado. Cerca de 90% desse público é formado por brasileiros, o que na avaliação do Ministério reforça o potencial de os feriados prolongados impulsionarem o turismo. Entre os visitantes estão Rodrigo e Camila Leite, advogados que vieram de Belém e destacaram a relação especial com a cidade maravilhosa. Literalmente eu gosto do Rio de Janeiro, essa vida tranquila de andar no calçadão, dar um pulo na lagoa, frequentar os barzinhos e bons restaurantes. A natureza exuberante do Rio, né, é algo que encanta, porque realmente essa vista é sensacional. Qualquer lugar que você vai no Rio, a vista é encantadora. E é um lugar que é para a gente familiar, porque a gente vem para cá desde criança, ele e eu também. É isso, o Rio faz parte da nossa infância e da nossa vida, está no coração. Já a turista Stephanie Nascimento, de São Paulo, ressaltou a diversidade de atrações do Rio, com opções de lazer durante o dia e também durante a noite. Eu gosto muito do que o Rio proporciona, de dia praia e de noite um pouco da vida noturna, então eu sempre fico nesse misto. De dia eu pego um pouco de praia e à noite conhecer um pouco dos bares, também conhecer, hoje eu vou tirar uma parte do dia para conhecer essa parte mais cultural, o Museu da Manhã, o Aterro do Flamengo. O movimento também é intenso nos principais pontos de chegada e saída da cidade. Segundo a Infraero, o aeroporto Santos Dumont deve receber mais de 108 mil passageiros distribuídos em 866 voos programados. Já o aeroporto internacional Tom Jobim, o Galeão, tem expectativa de movimentação superior a 505 mil passageiros, número 13% maior ao registrado no ano passado. Desse total, 342 mil devem viajar em voos domésticos, enquanto 162 mil em voos internacionais. Na rodoviária, a estimativa também é alta, mais de 365 mil passageiros durante todo o feriado. Obrigado pelas informações, Rafael Alves. Belíssima paisagem, né? A praia ao fundo, enfim. E você vê que belíssima. Amanhã tem mais um feriado estadual no Rio de Janeiro, dia de São Jorge. São Jorge aí que foi um soldado, né, romano do século III, enfim. E aí tem mais um feriadão para o pessoal do Rio de Janeiro curtir feriado estadual, dia de São Jorge. É isso, 5 horas e 24 minutos, Transamérica, agora é TMC, quem escuta sabe.